Pessoal, vamos para a parte 2. Agora resolver os testes, tá? A gente já resolveu a lista. Sei que os vídeos estão longos, mas enfim. Ok? Assim mesmo. Ó, vocês já aprenderam até isso em física, né? Mas isso sai exatamente do Teorema de Thales. Você tem aqui duas escalas, né? A escala Celsius e a escala Fahrenheit. Então, o que é que você sabe? Você sabe que 0 graus Celsius corresponde a 32 graus Fahrenheit e que 100 graus Fahrenheit ou Celsius equivale a 212 graus Fahrenheit. E você quer descobrir quanto 75 graus Celsius equivale, né, em Fahrenheit, na escala Fahrenheit. Se vocês observarem, vocês têm duas retas sendo cortadas por um feixe de retas paralelas, né? Quando você tem duas retas, aqui eu tenho duas retas paralelas, né? Cortadas por um feixe de retas. Na verdade, essas duas retas não precisam ser paralelas. Nesse caso, elas são. Tanto essa quanto essa são paralelas. Mas se você tem duas retas cortadas por um feixe de retas paralelas, elas determinam aqui segmentos proporcionais pelo teorema de Thales, ok? Thales de Mineiro, ok? O que significa? Significa, pessoal, ó, que essa distância aqui é proporcional a essa e que essa distância aqui é proporcional a essa daqui. Então vamos fazer a conta e vamos trabalhar um lado, o outro ou vice-versa, não importa, certo? Você pode dividir essa por essa, que vai ser igual a divisão dessa por essa, ou você pode pegar essa e essa, dividir, que vai ser igual a divisão dessa por essa, não importa, certo? Então vamos trabalhar como vocês viram em física, vamos trabalhar Celsius de um lado, Fahrenheit do outro. Então, ó, definir segmentos proporcionais. De 0, esse segmento aqui menor, de 0 a 75, vale quanto? 75. Ok? E o segmento maior de 0 a 100 vai valer quanto? 100. Do lado de cá, eu não começo do 0, começo do 32. Ok? Então, ó, vamos brincar aqui. Primeiro o segmento pequeno, você tem que manter a ordem. Eu não comecei pelo pequeno, então aqui você tem que começar pelo pequeno também. Esse segmento aqui vale quanto? Vale 32 menos x. Desculpa, x está aqui menos 32. Professor, por que tem que subtrair 32? Porque não começa do 0, como o Celsius começa do 32. Então, até aqui foi 32. Daqui para cá vale x. Então, quanto é que vale isso tudo? X menos o 32. Ok? E em cima, com segmento maior, 212 menos 32. Ó, como é que vai ficar? 75 sobre 100. X menos 32. 212 menos 32 dá 180. Eu acho que é assim que vocês costumam encontrar, né? Agora vamos multiplicar cruzado. Eu vou multiplicar cruzado sem simplificar a fração para vocês não, né, complicar. Então, ó, multipliquei cruzado. Do lado de cá eu vou ficar 100 vezes x menos 100 vezes 32, 3.200, né? E do outro lado, 75 vezes 180. Ok? 100x fica de um lado, do outro lado, 75 vezes 180 vai dar 13.500. E 3.200 está somando, está subtraindo, vai passar somando. Então, 100x é 3.500 mais 3.200.
que dá 16.700. 100 vai passar dividindo, então 16.700 dividido por 100. É só cortar os dois zeros, então x vai 167 graus Fahrenheit. Ok? Show de bola. Bora para a próxima questão. A Marina é proprietária de uma loja de materiais de construção situada na rua Amapá e vizinha as duas lojas. Ok? Então tá aqui a loja de Marina. E ela tem uma loja de brinquedos e uma loja de vestuário do outro lado. Em uma reforma, ela pretende construir um novo muro no fundo do terreno, né? Então seria na rua Acre, né? Em frente à rua Acre. Então aqui eu teria um muro. Ela vai fazer um muro aqui desse lado. Ok? Observando a representação do quarteirão onde situa as lojas, qual é o comprimento do muro a ser construído? Eu quero saber o valor de x. Pessoal, ó, você tem aqui duas retas paralelas, duas retas, certo? Que é a rua Amapá e a rua Acre, e elas estão sendo cortadas por um feixe de retas paralelas. Ó, você tem uma, que é a rua Rondônia, aqui você tem a divisão entre a loja de vestuários e a loja de construção, outra reta paralela, outra reta paralela. Então, nessa figura, até então, você tem duas retas, que é a rua Amapá e a rua Acre, sendo cortadas por 4 retas paralelas. E por que eu sei que são paralelas? Porque olha o ângulo que elas cortam, né? Elas cortam as duas retas formando o mesmo ângulo, um ângulo reto. Então, ou seja, elas são retas paralelas. Então, como eu tenho duas retas cortadas por um feixe de retas paralelas, eu posso usar o teorema de Tales. E aí, pelo teorema de Tales, elas dividem essas retas em segmentos proporcionais, ok? Ou seja, 18 é proporcional a 15 na mesma proporção que x, esse comprimento todo aqui, quem é x mais 118, é proporcional a 57. Mas professor, você não podia pegar só o x, por que x mais 18? Por que, meu filho? Ó, eu não sei quanto equivale essa distância. Eu só sei quanto equivale ela toda, que é 57. Então, do outro lado, eu vou ter que pegar ela toda também. Certo? Então, ó, eu posso pegar da seguinte forma. 15 dividido por 18. 15 por 18 é igual, o outro lado, x mais 18 dividido por 57,6. Show? Multipliquei cruzado. Fico 18 vezes x, 18x, mais 18 vezes 18. 18 vezes 18 dá 324. E do outro lado, 15 vezes 57,6, que dá 864. Ok? Bom, quem tem x fica de um lado, quem não tem passa por 8. Só que tá somando, vai passar subtraindo. E 864 menos 324 dá 540. 18 está multiplicando, passa dividindo, 540 dividido por 18 vai dar 30. Ou seja, a Marina aí vai ter que fazer um muro de 30 metros. Show? Vamos para o segundo teste, certo? Que não é sobre semelhança, foi sobre trigonometria no triângulo retângulo, ok? Ó, você tem um mastro que foi instalado perpendicularmente ao solo em uma região plana, só que devido a ventos fortes, você teve que botar 3 cabos de aços aí para fixar o mastro, certo? Você vai instalar esses cabos a uma altura H do solo e esses cabos vão formar com o solo um ângulo alfa. Então tá aqui, ó, os 3 cabos, né? Cabo 1, cabo 2, cabo 3. Eles estão fixados aqui no ponto P, que está a uma altura H do solo. E eles estão formando aqui esse ângulo alfa com o solo.
Ok? Se você pegar, eu vou pegar só esse cabo aqui, um dos cabos. Você tem aqui o mastro, você tem aqui o cabo, porque aqui é o ponto P, certo? E ele forma aqui, eu tenho o solo. É um ângulo de 90 graus, está indicado aqui, e ele forma aqui um ângulo alfa. E esse lado aqui é justamente a altura, né? Essa altura aqui, ó, é a mesma altura aqui, certo? Ou seja, você forma um triângulo retângulo. Cada cabo forma um triângulo retângulo. Só que ele tem 3 opções de instalação. Ele bota os cabos a 11 metros, formando um ângulo de 30 graus com solo, a 12 metros formando um ângulo de 45 com solo e a 18 metros formando um ângulo de 60 com solo. Ok? Qual que ele vai escolher? Aquele que tiver o menor comprimento do cabo. O comprimento do cabo é esse lado aqui, ó, que eu vou chamar de L. Ou de X. Vou chamar de X, que estão mais acostumados. Ou seja, pessoal, nesse triângulo retângulo, o cabo é o comprimento do cabo é a hipotenusa do triângulo. Ok? Então, ó, para o primeiro caso, eu tenho a altura igual a 11 metros e o ângulo igual a 30 graus. Então, no primeiro caso, essa altura aqui é 11 e esse ângulo aqui é 30. Certo? É 30. O que acontece? Eu quero descobrir o valor de x, que é o comprimento do cabo, que é isso que vai dizer qual dessas 3 opções eu vou escolher. Em relação ao ângulo de 30 graus, x é a hipotenusa, está de frente com o ângulo reto, e 11 é o cateto oposto. Hipotenusa e cateto oposto, eu vou usar o quê? O seno. Então, seno de 30 graus é o cateto oposto sobre hipotenusa, ou seja, é 11 sobre x. Okay? E quem é o seno de 30 graus? Ângulo notável, tem que saber. 1/2. 1/2 é igual a 11 sobre x, multipliquei cruzado x vezes 1x, 11 vezes 2, 22. Então, no primeiro caso, você teria um cabo de 22 metros. Vamos para o segundo caso. No segundo caso, o ângulo é de 45. Só que continua do mesmo jeito, né? Aqui é 45. E aqui é 12 metros. Então, você vai usar seno também. Então, seno 45 é igual a 12 sobre x. Só que o seno de 45 é raiz de 2 dividido por 2. É igual a 12 sobre x. Então, vai ficar, ó, x vezes raiz de 2. Raiz de 2x igual a 2 vezes 12, 24. Raiz de 2 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, fica 24 dividido por raiz de 2. Raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, fica 24 dividido por 1,4, ou 240 dividido por 14, que dá 17. Aproximadamente 17. Precisa aproximar, não. A não ser... precisa botar a casa decimal, a não ser que o próximo também tenha 17, aí você vai ter que ter mais casas decimais para decidir. Mas por enquanto deixa como está. No próximo caso, o terceiro caso, a altura é 18 e o ângulo é 60 graus. Então, o seno de 60 é igual a 18 sobre x. Mas que é o seno de 60? Raiz de 3 sobre 2. Multipliquei cruzado, fica raiz de 3 vezes x, 18 vezes 2, 36. Raiz de 3 está multiplicando, passa a dividir. Raiz de 3 nós podemos aproximar para 1,7, então fica 36 dividido por 1,7. Ou 360 dividido por 17. Ok? E 360 dividido por 17 vai te dar 21. Aproximadamente 21. Então, qual o cabo? Qual a opção que você vai escolher? O que teve a menor dimensão, né? Foi a número 2.
Você precisa de um cabo de apenas 17 metros. Então, você iria escolher a opção 2. Segunda questão. Ó, você tem a figura aí, certo? Tem a escada com 5 degraus, você tem um corrimão. Ele quer saber o comprimento total do corrimão. Só que o corrimão é isso tudo aqui, certo? Porém, você só sabe essas partes aqui, ó. Você precisa descobrir essa outra parte aqui, que eu vou chamar de X. Ok? Show de bola? Se vocês observarem, gente, ó, isso daqui forma um triângulo retângulo. Ok? Né? Essa altura aqui é 90. Ok? Aqui é X, que é o que eu quero descobrir. Mas eu não sei os ângulos. Eu sei que aqui vai ter um ângulo de 90 graus, né? Tá em pé. A gente pode supor com tranquilidade que esse ângulo é de 90 graus. E aí a gente tem um triângulo retângulo. Eu não tenho os outros ângulos. Então a única chance de eu descobrir esse valor de X é usar o Teorema de Pitágoras, que eu não preciso de ângulo. Porém, para usar o Teorema de Pitágoras, eu preciso saber esse comprimento aqui, ó. Que eu não sei, porque eu preciso de 2 lados para descobrir o terceiro. Só que se você observar esse comprimento todo aqui, né, é a soma da largura dos degraus. Então, com a primeira, ele vai ser quantos degraus eu tenho, né? 5, então 24 vezes 5. 24 vezes 5 dá 120. Então, eu sei que esse comprimento aqui vale 120 metros. Então, ó, X está de frente com o ângulo reto, aqui é a hipotenusa. E 90 e 120 são os catetos. Então, pelo Teorema de Pitágoras, tá? A hipotenusa ao quadrado, x ao quadrado, é a soma dos catetos ao quadrado, ou seja, 90 ao quadrado mais 120 ao quadrado. Então, x ao quadrado, 90 ao quadrado dá 1.800, né? E 120 ao quadrado dá 14.400. Então, x ao quadrado é igual a 1.800 mais 14.400 dá isso mesmo? 16.200. Fiz alguma conta errada. E a raiz de 16.200 é 127. Ai, gente, pelo amor de Deus. Que viagem, desculpa aí. 90 vezes 90 dá 8.100. Pessoal, ó, cuidado uma coisa aqui, certo? Eu fiz 90 vezes 2, 18, mais 2, 0, 1.800. 9 vezes 9 dá 81, mais 2 zeros, 8.100. Foi uma confusão. Mas, ó, 90 ao quadrado, muitos de vocês no dia da atividade fez 90 e por 120 também, 90 vezes 2, 180. Certo? Cuidado! Isso não procede. 90 ao quadrado não é 90 vezes 2, é 90 multiplicado 2 vezes. 90 vezes 90, que dá 8.100. Ok? Então, 8.100 mais 14.400 dá 22.500. Para tirar o quadrado, eu aplico a raiz quadrada. Então, x é a raiz quadrada de 22.500 e a raiz de 22.500 é 150. Então, x aqui, ó, vale 150 metros. Não, desculpa, centímetros. Que vale 150 centímetros. Só que ele quer, ó, o comprimento total. Então, não é só 150, é 150 mais 30 mais 30. Então, é 150 mais 30 mais 30, que dá 210, né? Centímetros. Show? Vamos para a terceira do teste, ó. Eu discuti com vocês na sala a questão da acessibilidade, né?
com o objetivo de tornar as rampas mais acessíveis para quem é cadeirante, para quem tem dificuldade de locomoção, elas têm uma inclinação máxima que elas podem ter pela legislação, ok? E como é que a legislação trabalha? Ela define o que é declividade. Aí que eu tenho uma rampa, ó, aqui seria o comprimento da rampa, e essa altura da rampa seria o desnível. Então, o que a legislação chama de declividade é o desnível dividido pelo comprimento, ok? Se vocês observarem, a rampa forma aqui um ângulo de 90 graus, ou seja, ela é um triângulo retângulo, certo? Se era um triângulo retângulo, eu tenho aqui esse ângulo alfa, e em relação a esse ângulo alfa, o desnível está de frente com alfa, o cateto oposto. E o comprimento que está grudado em alfa seria o cateto adjacente. Então, a declividade, que ele chama aqui de desnível sobre comprimento, seria também o cateto oposto a alfa dividido pelo cateto adjacente, certo? E cateto oposto dividido por cateto adjacente, a gente chama de tangente. Okay? Então, quando a legislação fala em calcular a declividade, ela está falando em você calcular a tangente desse ângulo. Então, a declividade pode ser representada por qual razão trigonométrica? É pelo seno, é pelo cosseno? Não, é pela tangente. Ok? Qual o ângulo máximo que a rampa forma com a horizontal para ser considerada acessível? Ele diz que tem que ter no máximo 8,33%, né? Tirando de porcentagem, eu fico com 0,0833. Então, a tangente desse ângulo alfa tem que ser 0,0833. E aí, eu botei essa daqui para mostrar a vocês que existe uma função tangente inversa, seno inversa, cosseno inversa na calculadora, né? Por que é inversa? Porque geralmente nós temos o ângulo alfa e calcula o valor da tangente. Aqui não. Eu sei o valor da tangente, quero o ângulo. Então, se eu não me engano, a gente obteve 4,7 graus, não foi? Alguma coisa assim. Ok? E... por último, qual o ângulo que uma rampa forma com horizontal com declividade de 100%? Se é 100%, tirando de porcentagem é 1. Então, ele está dizendo que a tangente desse ângulo tem que ser igual a 1. Qual é o ângulo que, no nosso caso aqui trabalhando com ângulos agudos, que a tangente dá 1? É o ângulo de 45 graus, porque o cosseno é igual ao cosseno. Ok? Show? Terminou? Eu vou gastar uns 5 minutinhos a mais que eu quero falar dessas duas questões extras com vocês. Ok? A primeira questão é o seguinte, ó. Você tem aí uma árvore e que a Letícia, ela quer descobrir o comprimento dessa árvore. Mas ela não tem como medir essa altura aí dessa árvore, certo? Então, o que é? Desculpa, o comprimento não, a altura, né? Mas aí o que é que ela fez? Ela espertamente, né? Pegou uma haste, uma estaca e colocou aqui próximo à árvore. A estaca, ela sabe a altura da estaca. A estaca aí, ela tem uma altura de 1,5 metros. Ok? E quando ela mediu o comprimento da sombra que era produzido por essa estaca, esse comprimento dessa sombra era de 2 metros. Ok? Ela não consegue medir a altura da árvore, mas consegue medir o comprimento da sombra. E ela mediu, foi 64 metros. E aí ela disse, então eu posso usar o teorema de Thales para tentar descobrir a altura da árvore. Ok? Pessoal, ó, o caso aí é que você tem dois triângulos que são semelhantes, né? Por quê, professor? Porque
esse ângulo aqui é de 90 graus. Ok? E o Sol incide sobre a árvore e sobre a haste, formando o mesmo ângulo. E ele diz para você, ó, os raios solares incidem de forma paralela sobre a árvore e a estaca. Se você está próximo de alguém e está na mesma posição ali nas proximidades, os raios solares incidem sobre você no mesmo ângulo, né? E aí você tem aqui dois ângulos iguais. Esse ângulo é igual a esse. Isso aqui vale alfa, aqui também vale alfa. Então, dois ângulos iguais, vocês são semelhantes por ângulo, né? E aí, se eles são semelhantes por ângulo, você pode deduzir que eles formam lados proporcionais. Então, a altura x aqui da árvore é proporcional a 1,5, do mesmo jeito que 2 metros é proporcional a 64. Então, ó, se eu pegar x e dividir por 1,5, vai ter que ser igual a eu pegar 64 e dividir por 2. Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes x, 2x, e 64 vezes 1,5 vai me dar 96. Então, x é 96 dividido por 2, que dá 45 mais 3, 48, né? Metros. Então, eu tenho aqui a alternativa a letra A. Tranquilão, né? Era a conta matemática em si, não tem bicho de sete cabeças. A questão é a interpretação mesmo. Ok? E aí tem uma questãozinha aqui mais complicada, que é a seguinte, ó. Para decorar um cilindro circular reto que será usado uma faixa retangular. Então aqui eu tenho um cilindro e aqui eu tenho a faixa, certo? Uma faixa retangular de papel transparente, na qual será desenhada em negrito a diagonal na forma de 30 metros. Ou 30, formando um ângulo de 30 graus. Por isso que dá esse, né, emaranhado aqui. Ele começou com 30 graus aqui e foi circulando o cilindro, certo? E ele diz que esse cilindro tem um raio da base, mede 6 sobre π. Que é raio? Essa distância aqui do centro até a superfície do cilindro. Ele diz que mede 6 dividido por π centímetros, ok? E ao enrolar a faixa, obtém-se uma linha no formato de uma hélice, como está aqui, mas essa faixa que está formando um ângulo de 30 graus aqui, se vocês observarem, já que eu estou falando uma faixa retangular, esse ângulo aqui é reto, 90 graus. Então, ó, a altura do cilindro, a altura da faixa, o seu comprimento aqui, certo? E a faixa forma um triângulo retângulo. E ele pede qual é a altura do cilindro, né? Essa altura aqui, ó, que eu vou chamar de x. A altura da faixa é a mesma coisa da altura do cilindro, ok? O problema, pessoal, é que para achar a altura do cilindro, eu poderia utilizar o ângulo de 30 graus aqui, certo? Mas eu não sei nesse triângulo quem é a hipotenusa, que seria a faixa, nem quem é o cateto adjacente, que seria o comprimento aí da faixa retangular. Mas note que se essa faixa vai fazer girar no cilindro, preencher o cilindro, esse comprimento aqui, esse comprimento todo aqui, seria então a mesma coisa que o comprimento do círculo aqui da base do cilindro,
certo? E aí vocês teriam que lembrar, já é uma questão, um nível um pouquinho mais alto, que esse comprimento aqui de um círculo, de uma circunferência, na verdade, é 2π vezes o raio. E 2π vezes o raio é 2π, e o raio ele deu pra gente que é 6 sobre π. Corto π com π, 2 vezes 6, 12. Então eu sei que esse comprimento aqui é quanto? 12 centímetros, certo? Agora veja, ó, você tem o cateto adjacente, que aqui é o cateto adjacente, e você quer o cateto oposto. E você sabe que o ângulo aqui é de 30 graus, então você pode usar a tangente. A tangente de 30 graus é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de 30 graus, o cateto oposto é x e o cateto adjacente é 12. Mas, professor, e a tangente de 30? Aí eu vou aproveitar para revisar nossa tabelinha dos ângulos notáveis e a musiquinha. Vamos cantar? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. Raiz onde não for 1. Raiz, 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 raiz. Ok? Show de bola? Professor, tem musiquinha para tangente? Eu não lembro de ter decorado musiquinha da tangente, não. Mas se eu sei seno e cosseno, eu sei que a tangente é eu dividir o seno pelo cosseno. Que é o seno? 1/2, né? Quem é o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Ok? Corta, corta. Sobra 1 sobre raiz de 3 ou raiz de 3 sobre 3, né? No 45, seno e cosseno são iguais, então a divisão vai resultar no 1. A tangente 45 vale 1. E no 60, já que 30 e 60 são ângulos complementares, vai ser o inverso da de 30. Então vai ser raiz de 3 sobre 1, que é o próprio raiz de 3. Ok? Eu falei para vocês, e repito essa tabelinha, vocês têm que ter já grudado no cérebro, ok? Então, quem é a tangente de 30? Raiz de 3 sobre 3 é igual a x sobre 12. Multipliquei cruzado, vai ficar com 3x é igual a 12 vezes raiz de 3, ok? Então, 3 passa dividindo, fica 12 raiz de 3 dividido por 3. Eu posso substituir raiz de 3 por 1,7, a gente já fez isso aqui, né? Então, vou ficar com 12 vezes 1,7 dividido por 3, que dá aproximadamente 6,8. Mas, note que as alternativas trazem função da raiz de 3. Então, você não tem que substituir a raiz de 3 por 1,7. Né? Você pode deixar a raiz de 3 aí rolando. Mas veja, quanto é 12 dividido por 3? 4. Então, fica 4 raiz de 3 centímetros. Resposta correta é a letra B. Show? Então, finaliza aqui a revisão, a resolução das questões, certo? E é isso. Espero que vocês aproveitem, estudem e valorizem o esforço do professor. Sou rebanho de gente... Não posso falar não, porque vai vídeo pro YouTube, né? Na sala de aula eu dou a resposta.